onde eu tenho hoje o presidente da Berbegia, Sociedade de Advogados, Eduardo Berbegia. Bom dia. Bom dia, Tavinho. É um prazer falar com você e com os ouvintes do Dia a Dia Rural. Bom, nós escolhemos como tema aqui, especificamente, os impactos da reforma tributária no agronegócio. Reforma tributária cantada em verso e prosa, tão aguardada, tão enrolada, desenrola, não desenrola, mas agora começam a aparecer umas coisas onde a taxação e os impostos parece que não vão cair tanto assim, segundo as últimas informações, e ficaremos aí com uma taxação a maior do mundo, segundo alguns analistas. Mas, enfim, claro que se isso tem consequência em toda a sociedade, tem também para o agronegócio. De modo geral, logo quando começaram as primeiras notícias de que a reforma ia finalmente caminhar, vários economistas, tributaristas já fizeram várias análises dizendo que as coisas não iam baixar tanto assim. Você também é desse time? Sim, nós analisamos a fundo a reforma, principalmente a questão das alíquotas, e a conclusão não vai baixar pelos primeiros indícios, mas o setor do agro vai ser prejudicado, vai aumentar, as alíquotas vão aumentar. Por quê? Hoje nós estamos falando de uma reforma tributária que vai afetar os impostos sobre consumo. Sim. Então, nós vamos substituir IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS por 2 tributos, IBS, CBS e também o imposto seletivo. Hoje o agro tem uma situação relativamente privilegiada nesses tributos, muitas alíquotas são zero e ainda resta um saldo credor, uma sobra para que os empresários do agro, os produtores, possam recuperar isso em espécie ou compensar com outros tributos. Hoje a média de pagamento desse imposto sobre consumo é 3 e alguma coisa, 4%. O agro vai ter uma redução de 60% de uma alíquota de 26,5%. Isso significa 10,6%. Então, quer dizer, não precisa ser um grande matemático para ver que nós vamos ter aí quase 3 vezes, 2,5 vezes de aumento. Isso até agora. Só que o nosso ministro Fernando Haddad já enviou uma carta técnica para o Senado, porque a reforma, a parte maior da reforma, que disciplina os impostos, já está no Senado, saiu da Câmara e foi para o Senado, e o nosso ministro pediu um aumento de 1,47%, 1,5%. Vai para 28%, quer dizer, então isso aí vai significar um aumento ainda maior, vai para quase 12%. Isso, falando em maiores alíquotas do mundo, hoje a maior alíquota do IVA é 28,5% na Hungria. Na Hungria. O Brasil vai a 28%, por enquanto, porque o governo está justificando essa inclusão da carne na cesta básica, que nem de longe justifica esse 1,5%, porque a carne já tinha uma situação bem privilegiada. Sim. Isso foi uma bandeira do governo. Nós acreditamos que até o final disso, o governo ainda vai usar outros subterfúgios para aumentar ainda mais. Porque no início o governo falou sempre numa alíquota em 29%. Nós acreditamos que o governo não quis o desgaste político de largada, colocar a maior alíquota do mundo. Então nós acreditamos que essa briga ainda está longe do final. Então, já tudo indica que vamos ter um aumento de alíquota para o agro e isso pode ser ainda maior. Vamos para um ponto nevrálgico. Muita gente critica o agro por algumas alíquotas baixas, né, como você mesmo citou, mas isso não ocorre à toa. O agro tem uma série de riscos, uma série de investimentos e uma série de problemas que são sazonais. Por isso, ele tem alguns privilégios, que não são privilégios coisa nenhuma. Na verdade, são armas para melhorar a competitividade. E mesmo assim, às vezes, elas não fazem efeito. E vira e mexe, de vez em quando, tem gente querendo dar uma beliscada. Por exemplo, nas alíquotas de exportação, que não são pagas por conta disso, daquilo, nas alíquotas para insumos ou defensivos agrícolas e etc. e tal. É importante deixar claro isso. O agro não é privilegiado coisa nenhuma. Ele tem algumas ferramentas para poder concorrer num mercado que é muito competitivo. Perfeito. Quando falam isso, muitas vezes existe aquela divisão no Brasil, nós e eles. Então, quem ataca o agro não sabe o que acontece. Primeiro, a exportação, o agro precisa das isenções para ser competitivo. Nós já temos o custo Brasil, a logística é uma das logísticas mais caras do mundo, um dos custos trabalhistas mais caros do mundo. Se não tivermos impostos competitivos, o agro não consegue ter preço, e nós já temos essa dificuldade, só que o nosso produtor
é muito aguerrido, investe muito em tecnologia, por isso que nós conseguimos competir. Se não tivéssemos essa carga tributária, não teríamos chance. Aumentando essa carga tributária, nós estamos, na verdade, dando um tiro no pé no setor do agro. Tiro no pé. E estamos ajudando muita gente aí que no mundo todo não gosta do tamanho da nossa participação na colocação de alimentos do mundo. Então, parece que meio não, eu diria diretamente, ou um pouquinho indiretamente, a reforma vai acabar fazendo para o agro o serviço sujo que alguns setores, algumas ONGs do mundo inteiro e países até fazem, querem fazer. Sem dúvida. E mais uma coisa com relação à competitividade. Quem reclama dos incentivos do agro, não esquece que o agro produz alimentos. Quanto mais caro o custo, mais caro vai ser lá na gôndola para o cidadão que compra no mercado. E outra coisa, os incentivos servem para equilibrar, porque tem que entender o seguinte, a agroindústria e o grande produtor, muitas vezes, compra de pequenos produtores. Os pequenos produtores têm uma carga privilegiada. Se não tiver crédito presumido e outras coisas, o grande produtor não vai comprar do pequeno. E outra coisa... Então, prejudica o pequeno produtor. Prejudica o pequeno. E outra coisa, essas pessoas não estão enxergando o que, por exemplo, o governo americano e os lobbies no Senado e Congresso americano colocam de subsídio para o milho, para o algodão, quanto a Suíça paga por cada litro de leite a mais, por cada vaquinha que fica lá. Em todo lugar é assim, né? Suíça, os produtores... produzem leite em 2 hectares. Eles têm um subsídio absurdo. Os Estados Unidos com milho, etanol, algodão, subsídios absurdos que o Brasil não tem isso. Como que o nosso produtor vai competir com o exterior? Com subsídios, com a logística que nós temos aqui, como já dissemos, com todas as dificuldades, legislação trabalhista caríssima. Então, muitas vezes parece que as pessoas esquecem que o agro um terço do nosso PIB, quase um terço. Muitas quase vezes, não, um terço. Um terço. Muitas vezes 50%, 75% do saldo positivo da nossa balança comercial. 50% do saldo positivo. Agro, minério, da nossa balança comercial. Então, quer dizer, então nós queremos que o Brasil retroceda. Então, vamos tributar o agro para prejudicar o pequeno produtor, no fim, aumentar o preço dos alimentos na gôndola, prejudicar a nossa competitividade no exterior, a nossa balança comercial. E para complicar e pintar o quadro um pouquinho mais feio ainda do que ele já é, nós temos aí um problema de uma dívida enorme do setor do agro que vai ser difícil de solucionar. Se com essas tarifas aí, esses índices, essas taxações, esses impostos, nesses valores vierem, a coisa vai se complicar mais ainda, o endividamento. E você citou uma coisa importante, é a quebra do pequeno e médio produtor. Ele vai ser engolido, né? E engolido de uma forma, às vezes, até por empresas multinacionais que não brasileiras, porque hoje nós temos multinacionais brasileiras do agro, já trabalhando no mundo, mas de gente que está interessada em entrar aqui. Nós temos hoje uma situação interessante. Na reforma tributária, o pequeno produtor que fatura até 3 milhões e 600, ele vai precisar virar uma pessoa jurídica. Por quê? Porque ele vai ter um crédito presumido. Então, só assim o produtor rural, pessoa física, vai ter dificuldade. Porque para vender para os grandes, ele vai precisar ser uma pessoa jurídica. Não vai precisar, mas, digamos assim, vai ficar mais fácil para o grande poder ter esse crédito tributário. Exatamente. E falando em dívida, além das dívidas bancárias, hoje, o nosso sistema tributário está totalmente falido e vai piorar com a reforma, porque nós temos uma dívida tributária hoje que se tem conhecimento de 12,5 trilhões, é mais que o PIB do Brasil. Então, a nossa sociedade não é formada por empresários desonestos que não querem pagar. Não. Isso é uma visão totalmente obtusa da nossa situação. Exatamente. Claro que existem 1% de pessoas que se beneficiam, como em tudo. Ou menos, como em tudo. Mas tudo. Agora o resto são empresários honestos que realmente não conseguem arcar com seus tributos. Então, isso demonstra que o sistema tributário está falido. Para termos 12,5 trilhões conhecidos, na verdade, chega muito mais, porque tem partes que não conhecemos. Então, é o governo na contramão da sociedade, entendendo, querendo elevar tributos sem cortar custos e a sociedade nessa situação, 12,5 trilhões de dívida e, na verdade, tem muito mais do que isso. Anunciou aí que ia cortar custos, até teve uma repercussão boa, mas acaba cortando daqui e jogando para outro lado, né? Acaba contratando. Então, na verdade, vai trocar 6 por meia dúzia. É isso. Essa é a conclusão da reforma tributária que vem aí, 6 por meia dúzia, ou seja... É a mesma coisa, ou pode até piorar no caso do agro, como você fez esse alerta. Então, a pergunta é, de $1 milhão ou 10, o que fazer?
Nós acreditamos o seguinte, claro que nós ainda estamos numa zona cinzenta, muitos pontos de interrogação. O Senado tem até o final de outubro, se comprometer até o final de outubro de entregar o relatório. Mas será que vai? Eu até acredito que quanto mais calma eles tiverem, melhor. Eu também. Porque a Câmara aprovou numa velocidade... Ficaram 20 anos discutindo reforma, 30 e aprovam O relatório chegou no mesmo dia que eles aprovaram, o relatório de 150 páginas. Apareceu ovo de Páscoa lá, chocolate. Então, exatamente, é muito melhor que eles tenham calma, porque apareceram, sabe quantas emendas ao texto? Mais de 1.000 emendas até o dia 15 de agosto. E eles querem aprovar em 60 dias. É bom que tenham calma, mas eu acredito que o que pode ser feito agora? A Frente Parlamentar do Agro se mobilizar, digamos assim, o pior mal já está feito, que passou, a maioria das regras já passaram. Então, agora, através de emendas, tentar passar a maioria de questões que possam beneficiar o agro, e o resto nós vamos ter que conviver com isso, infelizmente, por décadas. Depois, talvez os próximos governos tentarem ir alterando alguma coisa possível, é uma emenda constitucional, então precisa de 2/3 para alterar. Mas o que a sociedade tem que se dar conta é que são décadas, próximas décadas de convivência com o sistema tributário ruim. E o meu medo é que essas coisas são feitas pela metade ou mancas no Brasil e depois elas continuam com insegurança jurídica pelo resto da vida. A gente tem isso em itens da Constituição, tem isso em itens do Código Florestal, e aí nós vamos ter isso também na questão da reforma tributária. Aí, 30 anos depois, diz que o marco territorial não valeu nada lá, né? 30 anos depois, se discutindo. Se não parar e se não chegar a um acordo um dia, sempre vai ter casuísmo, algum buraco, uma brecha. A vergonha é isso. Para você ter uma ideia, Tavinho, houve uma mudança do PIS e COFINS da lucratividade 2002 2003. A gente foi ter uma primeira decisão mais firme da STJ em 2017. Imagina, são 15 anos praticamente. E até agora está se arrastando. Imagina uma reforma tributária mal feita que muda todo o sistema tributário. É como tu disseste, nós vamos ter 30 anos de contencioso sobre isso, insegurança jurídica nas empresas. Realmente é muito difícil para o empresário do agronegócio, produtor rural, trabalhar num ambiente assim. Tem muita brecha, muito casuísmo, muita brecha, e sempre proporcionando sei lá, um senão, né? Mas vamos questionar isso, vamos questionar aquilo, porque tem uma brecha. Parece que tudo é deixado com brecha. Agora, no agronegócio, isso pode ser caótico, pode ser, não um tiro no pé, mas eu acho que na cabeça. Ainda mais que hoje nós vemos os tribunais muito alinhados com os governos. Sim. Há uns anos atrás, como os tribunais decidiam? Pela técnica jurídica. Tanto que na década de 90, o Supremo acabou com o imposto, que era o FINS social, que depois virou COFINS, porque as alterações na alíquota eram inconstitucionais, o Supremo decidiu, de acordo com a lei. Sim. Hoje em dia, não. Hoje em dia, de acordo com o orçamento. O ministro da Fazenda vai lá, bate no Supremo, isso aí vai gerar um prejuízo para o governo e pronto, decide-se... A própria isenção para as exportações, que é a Lei Candir, vive sendo questionada. Aí cada hora tem um estado que, não, mas nós estamos exportando muita soja, então o estado de Mato Grosso quer ficar com um pouquinho disso aqui, um quinhão disso, e por aí vai. Agora, o que falta também no Brasil é a questão prerrogativa, né? Se julgou uma vez, eu olho muito para a justiça americana, você tem o caso julgado. Esse caso vai servir de base para outros que sejam homônimos, que sejam da mesma forma, no mesmo formato. E o que eu acho incrível, no Brasil a jurisprudência é uma coisa fantástica. Eles julgaram a relativização da coisa julgada na matéria tributária. Para o contribuinte entender, para a gente não ficar no juridiquês, coisa julgada é o seguinte... Julgou, aliás, eu gosto disso, porque às vezes muitos advogados usam, não só advogados, muitas pessoas usam termos técnicos, mas as pessoas não têm conhecimento do termo técnico. Então, se você falar um negócio que eu não entendo, eu vou perguntar para você. O que o contribuinte tem que entender? O ouvinte tem que entender, o telespectador. Coisa julgada quer dizer o seguinte... O Supremo julgou uma matéria, está definido, não se fala mais no assunto. Exatamente. O Supremo agora quer dizer o seguinte, que isso na matéria tributária pode mudar, não tem mais isso. Isso era uma cláusula constitucional, uma cláusula pétrea. Julgou, não se fala mais no assunto. Agora o Supremo diz que não é bem assim, que na área tributária pode mudar. Imagina a insegurança jurídica. E o que eu acho incrível é que o ministro Supremo, quando ele está no Supremo, ele tem uma posição. Quando ele sai, ele vai advogar, daí ele tem outra. O nosso caro ministro
Lewandowski, ele tinha uma posição, e daí quando ele saiu do Supremo, 6 meses depois, agora ele está no ministério do presidente Lula de novo. Está na defesa. Está na defesa. Mas ele disse na época, quando ele saiu uns 4 meses depois, que realmente era difícil no Brasil, porque a insegurança jurídica era muito grande, inclusive na matéria tributária. Mas ele votou quando ele era ministro na relativização da coisa julgada. Quer dizer, então quando ele estava lá, ele cria um precedente absurdo pela insegurança jurídica. Aí quando ele sai, ele diz que a matéria tributária, e eu já vi em palestras de ex-ministro Supremo, né? Mas quando a gente está lá, a questão política outra, quer dizer... Eu também já vi isso várias vezes. Isso eu não estou dizendo do ministro Lewandowski, não vi a palestra dele, era de outros ministros. Quer dizer, então, são 2 pesos e 2 medidas. Quando eu sou ministro, eu decido de uma maneira. Quando eu vou advogar, eu decido em outra. E isso eu já vi ex-secretários gerais da Receita Federal. Quer dizer, quando ele está como secretário... Quando eu estou no cargo público, quando ele está como secretário, eu tenho alguns deveres. É um carrasco do contribuinte. Depois que eu saio, vai dar eu sou consultoria. Inclusive, quando eu pertencia a uma entidade de advocacia tributária, uma vez eu debati, ficou um mal-estar, porque é um ex-secretário da Receita dando consultoria, quer dizer, contrariando tudo que ele dizia. Não, mas eu conheço porque ele assinou, inclusive, eu conheço porque eu estive lá dentro. Quer dizer, então, que o senhor criou várias... questões para enrolar o contribuinte, agora que o senhor está dizendo como combater essas questões que o senhor criou. Problemas do Brasil, né? Alunos bem posicionados na sociedade economicamente estudam em universidades públicas gratuitamente, sem nenhum compromisso depois com a profissão que tem. Ao sair imediatamente de uma grande faculdade de engenharia ou de medicina, rapidamente arrumam um emprego na iniciativa privada, vão ganhar uma fortuna e não prestam serviço nenhum a quem os colocou no mercado. Está errado. Está errado. Um grande advogado, eu ouvi de um grande advogado uma vez, dizer o seguinte, o Brasil funciona assim, tem 60 pessoas em Brasília, mais ou menos, que mandam no Brasil, e acho que todos nós somos idiotas, temos que nos curvar, desculpe a palavra forte, mas temos que nos curvar, senão ninguém sabe nada, vocês não podem interferir, tem que pagar isso de imposto, é assim, paguem e não reclame. E agora, na época de eleição, muda, né? Todo mundo, a gente vai ouvir melhor. Eu ouvi isso de um ex-presidente da República que fez uma palestra no mesmo evento que fez um grande economista, ambos de partidos completamente opostos, os 2 principais naquela época no Brasil. E os 2 disseram a mesma coisa. O Brasil trabalha para que esse sistema funcione. E agora nós temos a questão da reforma tributária para fechar, incidindo muito diretamente sobre o agro, como é o nosso tema e o nosso assunto e como começamos. Perfeito. E uma consideração acho que você já deve estar com o tempo encerrando, mas uma consideração, o que acontece? Muitos desses que produzem esse dano nem vão estar aqui, ou não vão estar no Congresso daqui a 10 anos. E eles não têm compromisso com a verdade. Eles dizem hoje que é reduzir, aumenta, você vai conversar com eles daqui a 5, 6 anos. Mas o cenário econômico é outro, mas ninguém esperava isso, o Brasil tomou outro rumo. Mas sempre vai ser outro cenário econômico, sempre vai tomar outro rumo. Mas existe um rumo único, uma trilha única que tem que ser seguida, que é a do bom senso, é da pertinência das coisas, né? A da sensatez. Essa da ética, essa é a que tem que ser seguida. Aí o nosso produtor rural tem que enfrentar clima, falta de financiamento, logística, custo trabalhista, custo tributário, concorrência lá fora, subsídio, e eu vejo as pessoas assim, colocando o produtor rural como vilão. Então, a gente tem muitos clientes no agronegócio, ninguém sabe como começou. Hoje o cidadão tem uma fazenda que vale muito dinheiro. Ninguém sabe que ele foi na década de 70 para o Mato Grosso, 80, que não tinha estrada, o pessoal dormia numa barraca, pegou malária, não tinha energia, não tinha água, morava numa barraca, ninguém sabia se ia dar certo ou não. Muitos voltaram, porque não nascia, a soja foi vir depois, na época não tinha como plantar, não tinha nem como escoar a produção. Então, é bom, é muito bom o serviço que o Terra Viva presta para as pessoas terem mais noção do agro, o que é o agro. Às vezes a gente conversa com pessoas, eu moro em Curitiba, muita gente não tem noção, nunca viu um pé de soja. O urbanoide não sabe. Ele come frango todo dia. Hoje, a hora que quiser, ele compra no supermercado. Já vem congelado. Mas no tempo que eu era criança, a gente comia frango de domingo. Era refeição de lasanha, era comida de domingo. E vai por aí afora. O pessoal acha que soja é só
para óleo de soja, não sabem quantos produtos hoje, até questões de química, plástico, coisa, o que vai soja, como é essencial. O leite da vaca já sai na caixinha. Coitada Isso, da vaca. É isso mesmo. Pô, brincadeiras à parte, é preciso ficar alerta e é trabalho para a frente parlamentar da agropecuária. Exatamente. Ok, então. Muito obrigado, BBG, aí, pela entrevista, pela participação e deixe aí o seu contato de internet para quem quiser mais informações do seu escritório. Eu que agradeço pela oportunidade. O nosso site é berbg.adv.br e o Instagram é Berbg Advogados. Muito obrigado, prazer em conhecê-lo e até breve. Grande prazer, agradeço pela oportunidade.